Vamos lá, pessoal, chegando já para a segunda etapa da nossa live, né? Só o pessoal entrar, já iniciamos, já chamo o professor Orestes aqui para a gente poder continuar esse bate-papo, certinho? Vamos chegando aí. Fala, professor Saudações, meu Orestes, caro, beleza? querido. Como estás? Tudo em paz, protegido, seguro. Tido. Tá certo. Vamos só dando um Eu tempinho tenho que para o lembrar de pessoal. não ficar, eu tenho que lembrar de não ficar aqui, ó, porque Hum, as pessoas dizem que eu fico intimidando, então eu tô tomando distância. sim, né? É uma boa, né? Mas pelo menos está de óculos, né? É, O porrete é, fica sem óculos, ele fica tentando, deixa eu ver onde que está aqui a não, pergunta, aí acaba se é, perdendo, fica. não, tem que ler, eu tenho que ler a lista, senão eu fico angustiado. Eu vou ter prazer em raspar a cabeça do Pedro, cara, tá? Aham, eu li o comentáriozinho também. Ele perguntou como é que tava como que a Karina faz para deixar aquele cabelo dela e tal. Falou assim, já não tem problema, né? Mas Aham, agora ele eu vem tirar vi. com a gente. Não se preocupa não, Pedro. No final do É, ano nós vamos raspar a vai sua ter cabeça. volta, vai ter volta. Pode deixar. Mas e daí, Oreste, como é que tá? Tá bem tranquilo, meu querido? Tudo em paz, tudo certo. Eu acho que é um momento assim que a gente tem que se redescobrir, né? Tipo, em todos os Sim, sentidos, não só como é que a gente vai viver esse momento, mas como é que a gente vai viver o depois desse momento, né? Que efeitos isso daí vai ter psicologicamente? Eu estava lendo um artigo lá da Bloomberg falando sobre isso, de como é que outras pandemias afetaram a continuidade da relação entre as pessoas, né? sim, Tipo, e quanto mais em casa tu fica, mais cada vez que tu sai, mais complexo é, né? Cada vez que tu sai, tu fica menos, pelo menos a minha sensação é que fica menos seguro, assim, né? Tipo, tu olha pro cara na rua sem máscara, a minha esposa disse que eu virei fiscal da máscara alheia. Eu faço cara feia, né? E cara feia de máscara é muito complicado, porque você tem que fazer uma forçada na expressão, mas mesmo assim. a pessoa já sente um pouco da pressão. Pelo menos uma tensão básica ali. É complicado, né? Mas enfim, né? Essa é a sociedade, né? Enquanto nós tivermos esse negacionismo que nós temos, É, né? Será bem complicado, né? Hoje o Brasil já está aí com os maiores índices de mortes, né, em decorrência do Covid, e ainda é. pessoas negando essa relação, né? Mas assim, né, Negando que haja alguma. acho que até essa relação desse próprio negacionismo, né? Acho que dá para a gente jogar essa relação para a gente poder abrir nosso É. debate, né? É, Era aí que eu queria começar. Eu só quero mostrar uma coisa antes, que vocês falaram de fazer o negócio do feijão no pote. Tá aqui, eu ah, fui lá buscar o do João. Na verdade, é praticamente uma floresta no pote. Tem feijão, tem lentilha, nós estamos plantando tudo ali, é uma loucura. E ele acompanhou esse feijão diariamente. Tipo, olha, eu acho que a casca tá abrindo. Do dia que colocou, ele já estava vendo uma folha aparecendo, né? E é muito, e é muito interessante como. vou falar sério, cara. Era interessante, né, cara? É gostoso. É fenomenal, assim, essa relação, o enxergar as possibilidades, né, o ler tudo isso. E eu acho que se a gente tem que começar a conversar com a sociedade, nessa ciência tem que começar a conversar com a sociedade, tem que começar com as crianças. Esse é o primeiro ponto, Uhum, uhum. né? O ponto fundamental, assim. E aí a gente vê uma série de programas no YouTube Sim, voltados, uma série de programas de YouTube voltados para falar de ciência para as crianças, né? A gente comentou ontem, tem o Show da Luna, sim, a Macha e o Urso, que as pessoas dão risada e tal. A Macha e o Urso tem um monte de coisas matemáticas, científicas aparecendo lá o tempo todo. Né? Esses dias eu estava com alguma coisa aberta de matemática, aqui tinha zeros e uns na tela. O João tem 6 anos, ele veio, parou do meu lado e disse assim: é binário, né, pai? Eu digo, oi? Como assim? E ele assim, não, eu vi no mundo de Gumball.
né? E o mundo de Gumball nem é o mais científico de todos. Mas então eu acho que esse processo, essa construção lógica e assim, o racionalismo, né? A gente é muito difícil competir com o irracionalismo, porque quando a gente pensa que a gente tem pessoas defendendo que as vacinas não devem ser usadas, que a Terra é plana, né? E assim, quando tu falou do negócio do Bonner ontem, é muito difícil tu explicar para uma pessoa uma coisa, explicar que não está errado uma coisa muito certa. Né? Tipo, te faltam argumentos. Como é que tu explica que não é plana se o cara acredita em tudo o que ele lê sobre isso, e tem documentários falando disso, e tem uma comunidade falando disso, uma comunidade muito organizada. Né? Se a gente parar para pensar, tipo, quando o cara cria lá um vídeo e põe no YouTube com uma história mentirosa, ele já cria um segundo vídeo que é a resposta para quem questionar o primeiro vídeo. Aí quem se alimenta dessas fake news acaba fazendo o quê? Acaba tendo, o cara tem a primeira apresentação e ele já tem pronta a defesa daquela apresentação. Né? Então vai se criando uma estrutura extremamente direcionada para enganar de maneira geral, né? E isso é um grande problema. Na realidade, assim, né, Orestes, essas ideias que esses caras acabam colocando, elas são extremamente atrativas, fáceis de serem compreendidas, por isso ela acaba realmente atraindo, né, esses indivíduos para dentro dessa relação. Né? A Terra é plana. Realmente, eu estou vendo, eu não consigo enxergar o além daquilo, né? Exato. Mas não foi, né, para a Lua e assim por diante. E um grande problema, eu vou fazer uma junção de uma perspectiva com o que o Pedro acabou de colocar, para trazer uma relação que nós tínhamos conversado ontem, né? O Pedro falou assim, mas quando a criança não quer aprender, tá? Pessoal, igual a questão do feijão, cara, isso é muito interessante, né? Você desperta a curiosidade. Aí está, eu volto novamente em relação à parte da educação, eu sou crítico nessa perspectiva, né? Porque a nossa educação, ela não desperta o interesse por pesquisar, por aprender. A nossa educação, ela é tecnicista. Decora e acabou. Faça assim e acabou. Poxa, vamos fazer uma interligação da história com a filosofia, né, da redação com a perspectiva da matemática, assim por diante. Né? Infelizmente, nós cerceamos, tá, a criatividade da criança. Nós não estimulamos essa... Desde a escola mais inicial possível, né? Quando a gente coloca lá, quando a gente coloca as crianças, né, 5, 6 anos todas, uma atrás da outra, e define aquilo como uma regra, e na matemática isso acontece muito, né? As pessoas na matemática são acostumadas, de vez em quando, por exemplo, uma coisa muito básica que todo mundo vai saber, mínimo múltiplo comum, né? Ou vamos decompor um número em fatores primos. Eu pego lá 120. E aí, às vezes, em sala de aula, eu faço de propósito. Ao invés de começar dividindo 120 por 2, eu começo por 5. E as pessoas automaticamente têm uma reação dizendo, não, mas tem que começar com 2. Só que é tudo uma multiplicação, a ordem não importa. Mas ele foi tão treinado e talvez em algum momento ele tenha começado com o 5 e disseram que não podia começar com o 5, que se acaba matando essa criatividade. Né? Então, assim, a minha teoria tem que ter chave de fenda à mão, né, com cuidado para não se machucar, tem que ter a possibilidade de desmontar as coisas, e com isso a gente consegue criar uma estrutura de lógica na criança, né? Tipo, o meu dia desse estava aqui e ele assim, como será que é uma pistolinha lá por dentro? Como será que é essa Nerf? Eu digo, vamos abrir. Aí abrimos a Nerf, né? Tipo, é assim, ó, tem uma mola aqui dentro, tu puxa, ele engatilha a mola e tal, ok, fez sentido. Claro, ele já desmontou mais uma meia dúzia de coisas, porque agora ele sabe onde está a chave de fenda, mas está fazendo parte do processo. Essa é a grande jogada, né? Sim, vamos dar acesso...
Desmontava um carrinho, montava 3 depois, né, com as peças que sobravam. Sim, e ainda sobrava peça. Sim, mas é uma relação, né? Mas assim, só para a gente fechar, realmente a escola ela acaba delimitando isso, né? Eu lembro que tem uma imagem que muitas vezes eu acabo usando em sala de aula, né? Que tá lá a criança com um balãozinho, né? Abrindo toda uma reflexão, o professor vem e acaba limitando. Né? Bom, a gente acaba colocando as perspectivas do professor, porque a própria matriz curricular ela já está determinada nessa relação. Né? Então, quer dizer, você tem que ver esse conteúdo. Né? Temos de fazer essa relação do conteúdo. Por que eu sempre gostei da produção de texto? Porque, cara, eu consigo ter uma liberdade muito maior, tá? Eu não preciso ter um currículo exatamente para poder fechar. E com isso eu consigo trabalhar essas várias relações. Eu consigo, né? Dialogar com as áreas, eu consigo ter um tempo maior para poder ser trabalhado. Lógico, o pré-vestibular ele tem o ritmo diferente, mas pensar no ensino médio, pensar no ensino fundamental, você tem uma liberdade muito grande, você consegue, né, trazer essa perspectiva. Mas aí que está, né, a gente sabe que tem programas como esse que estimulam. Né? Na nossa época, isso passava na televisão, que era o Mundo de Bikman. Sim, Mundo de Bikman. Né? Acho que não sei se tem alguém aqui nos assistindo ali, né, mas que lembra dessa relação do Mundo de Bikman, né? Acho que para esse pessoal mais novo, acho que não chegaram a pegar, eles falaram outros nomes ali, né? Manual do Mundo, né? O expoente disso hoje no Brasil é o Manual do Mundo, do Iberê Tenório, que faz um trabalho fantástico, tem um canal no YouTube, e assim, né, ao mesmo tempo que faz a coisa mais boba, também faz a coisa científica, mas sem a roupa da ciência, às vezes como declarado, mas tem método científico, tem teste, tem produção, Sim. E a gente está falando, né, eu ouvi alguém colocando aqui, a escola vai assustando as crianças, não só com a matemática, mas como com as outras disciplinas. E assim, existe um ponto aqui muito importante que é com as meninas de maneira muito mais agressiva. Porque se pro menino, né, tipo, tanto que a gente ouve até hoje, tipo, olha, esse brinquedo é de menino, aquele brinquedo é de menina, né, isso é essa cor, né, a gente tem aí polêmicas tratando disso, e que na verdade é o quê? Pro menino você vai lá e compra um monte de Lego, e aí ele é estimulado a criar, empilhar, e derrubar e quebrar, e para a menina você acaba deixando ela contida numa bolha ali, e quando ela tem 2 anos, que é um bebê, você vai lá e compra um bebê de borracha para ela e diz, agora cuida desse. Né? E aí você vai treinando essa criança. Eu acho que todo esse processo é muito importante. E alguém colocou aqui, né, tipo que a educação é falha, a gente tem diversos processos. Assim, e essa falha da educação, na minha opinião, enquanto instituição, educação, que falha lá na base com as crianças, que permite que ideias como terra plana, como vacina não faz bem, como toda outra sorte de coisas absurdas, e se a gente bota na ponta do lápis, quase criminosas, né? Porque quando você pega uma pessoa vestida de autoridade, né, com a falácia da autoridade, não, porque eu sou a coisa tal, a coisa tal, a coisa tal, e esse cara vai lá e fala para um monte de pessoas que vão acreditar naquele princípio que a vacina não é uma coisa boa, isso é criminoso. Tá ok, né? Que a vacina não devia ser feita, é um crime que está sendo cometido ali. E essa opinião equivocada, ela vai sendo prorrogada e empurrada para frente, e os grandes meios de comunicação, que hoje são YouTube, Instagram, né, eu digo de comunicação de massa, eles acabam não dando conta de tirar essas coisas absurdas do ar. Né? Ou ela é muito gritante, ou ela tem muitas denúncias, ou ela permanece ali e ela acaba, né, ela é feita de maneira para pegar pessoas. E para as meninas, na minha forma de olhar, é sempre muito mais cruel. Né? Porque você acaba direcionando que menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. E eu gosto muito de um canal do YouTube de uma moça, eu deixei aberto aqui, o sobrenome dela é complicado, chama Simone Giertz. Ela é engenheira e ela tem diversas ideias. E é o seguinte, ela é engenheira de produção mecânica, de mecânica, sei lá. E o que ela faz? Ela diz, não, hoje eu vou construir aqui um braço mecânico para fazer tal coisa. E aí ela vai lá e ela mostra, olha, eu comecei fazendo isso, eu produzi a peça desse jeito, eu desenvolvi a coisa tal,
E em várias ocasiões dá errado. Sim. E dá errado e ela trata esse erro de uma maneira, tipo, eu estou aprendendo quando eu erro. Isso é método científico. Né? Tipo, a gente vai, testa, dá errado quando a gente faz isso. Ah, por que deu errado? Né? Então, chama Simone Giertz, Giertz, né? Uma moça que trabalhou no Caçadores de Mitos, né? Que é um excelente difundidor de ciência de verdade, né? E não um monte de coisas que a gente vê por aí. Exatamente, né? Aí colocar aqui, ó, mas às vezes os profs, né, sem devidas formações, ao invés de passar conhecimento, passam suas ideias. Pessoal, essa relação, a gente aí já abriria uma outra perspectiva, a gente não pode fugir muito da linha, mas sempre a gente sabe que a formação do professor também já é falha. A gente sabe da dificuldade no professor ter essa formação, né? A gente sabe que a quantidade de conteúdo ele acaba tornando essa base do ensino maçante. E aqui nós não estamos entrando, vamos cantar isso ou cantar aquilo e tal para você atrair aluno. Não, o quanto ele acaba te fechando dentro de um currículo, né? Que para você conseguir ter esse furinho para abrir outras relações já é mais complicado, né? A própria prova, né? A própria relação de tarefas para casa e tal, né? Então isso aí acaba limitando todas essas possibilidades para que a pessoa possa realmente desenvolver. Horácio, eu lembro que na época da Dilma Rousseff ela até estava lançando, eu só não consegui encontrar o nome do programa dela, mas ela ia dar R$60 e um kit cientista para as crianças do ensino fundamental do 6º ano para tentar incentivar justamente essa relação da pesquisa dentro do país. Óbvio que no Brasil, infelizmente, isso acabou não indo para frente, mas é uma forma de, pelo menos, dar uma estimulada, né, de fazer com que comece um pouquinho essa relação. Né? Acho que isso é bem importante, né? E o que eu penso, na minha forma de olhar, é assim, nós estamos falando da nossa bolha de álcool 70. Sim. Né? A gente fala e conversa, estamos dentro da nossa bolha de álcool 70, onde a gente teve a necessidade de produzir aula online e a gente produziu ambientes em casa para que isso acontecesse. Mas pensa quanto custa, se for numa loja qualquer por aí, que vende brinquedos com características científicas, qualquer microscópio infantil, ele custa uma fortuna. Agora, você pensa na riqueza que você entregar para uma criança que não tem acesso ao Manual do Mundo, que não tem acesso à internet em casa, e mais de 50% das casas no Brasil não tem esse acesso. Você entregar para essa criança um kit científico que tem um manual básico e que ela consiga aprender que quando ela mistura isso com aquilo acontece tal coisa. Você está dando incentivo para ela, uma visão que talvez ela não tivesse em nenhuma outra ocasião. Né? Para nós, no nosso universo álcool gel, é muito fácil. Agora, pensa como é que estão agora as crianças que estão sem aula, numa casa em que na mesma, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, entendeu? A minha esposa está com o meu filho no outro quarto, tipo, e a gente está ok, é claro. Agora, pensa na dificuldade de uma casa em que nós temos 2 idosos e temos uma mãe e um pai, em vários casos apenas a mãe, temos uma mãe e um pai e mais 3 crianças em faixas etárias diferentes. E vamos ser otimistas que essa casa tenha acesso à internet. E que tenha um computador só. Como é que se distribui essas 3 crianças ao longo do dia para assistir isso? Né? A gente está falando de universos completamente diferentes. E eu acho que quanto mais acesso a gente puder dar de forma científica para as crianças, mais a gente vai incentivar. É muito difícil convencer uma criança lá na frente, se ela teve uma base bem construída, de que a Terra é plana. Né? É muito difícil lá na frente você dizer assim, não, mas olha só, talvez o homem não tenha ido à Lua, quando a gente tem todas as evidências precisas de que lá esteve. Né? Então, todo esse processo é ótimo. Né? A gente olhar isso é muito importante. Mas eu acho que falta para um monte de pessoas a perspectiva de imaginar esse outro lado. Né? Eu não quero entrar exatamente nessa discussão, mas acho que o grande princípio quando a gente pensa na distância da universidade
para a sociedade, a gente tem que pensar que para uma parcela significativa da população brasileira, talvez nenhum integrante da família tenha posto os pés na universidade. Sim. Entendeu? Não tem como a universidade conversar com essas pessoas. Uhum. Eu acho que... tipo, não vai rolar. Eu lembro, por exemplo, de ocasiões em formaturas de colégio de pais comemorando muito, mas muito sinceramente, que aquele menino tinha terminado o ensino médio. Então você imagina a distância que há para esse garoto terminar a faculdade. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E eu acho que é isso que afasta a conversa da universidade, né, com a sociedade. Porque tem um monte de gente que não faz ideia do que acontece dentro da universidade. Né? O cara passa ao redor da UFSC ali e não entende o que aquelas pessoas estão fazendo lá. Mas não faz sentido nenhum. Né? Ele tem uma vaga ideia daquilo. E aí quando a gente propaga que as pessoas na universidade correm nuas pela universidade, né? A gente, por favor, eu não. Né? Mas quando a gente ouve pessoas com opinião relevante para uma grande massa expor esse tipo de pensamento, quando o ministro da educação, que deve ser talvez o mais desqualificado da atual gestão, quando o ministro da educação coloca isso como alguém escreveu aqui, baderna, a gente realmente está conversando com uma parte da população que não consegue imaginar o que está lá. Qualquer pessoa que passou pela universidade sabe que não é desse jeito, que não faz sentido pensar que há uma generalização nesse caminho. Então, me parece fundamental. O que a Karina colocou aqui? Porque você não fez biologia para ver. Como se o pessoal da matemática fosse super normal. Então, o que vai acontecer? Então, o que eu acho? Eu acho que conversar sobre ciência é a primeira coisa que a gente pode fazer e difundir isso é muito importante. Né? Eu tenho aqui um vídeo na internet. E aí, vamos lá. Vamos pegar o público geral. Né? Quem são as pessoas que estão perdidas lá? Eu tenho um vídeo que fala de loteria no YouTube. E esse vídeo é uma expressão matemática comparando a Mega Sena com a Powerball americana. E, na verdade, eu vou lá, calculo combinação de uma, mostro como é que calcula os resultados das loterias, e eu não estou fazendo julgamento de, mas aqui é isso, aqui é aquilo. E assim, pelo menos toda semana eu excluo uns 3 ou 4 comentários que oscilam entre, mas é que lá tudo é perfeito, não tem roubalheira. Primeiro comentário, clássico. Segundo comentário clássico, olha, hein, eu tô vendendo um CD por R$15 com um método aí para marcar todas as dezenas e ganhar com certeza. Pensa que maravilha. E aí, olha só, olha como tá faltando lógica nesse processo. Né? Como é que alguém que desenvolveu um método para acertar todas as dezenas da loteria, que podia acertar por todas as semanas, resolve vender um CD por R$15? Não faz nenhum sentido. Entendeu, né? Tipo, é muita inocência. Só que não é inocência exatamente. Eu vi a Vanessa colocar ali agora. Essa inocência, ela é o quê? Ela é... Talvez a melhor palavra seja inocência, mas ela é fruto de uma falta completa de acesso a conhecimento. Né? Tipo, de achar que dá para acertar onde quer CD, de achar que dá para acertar, de que dá para acertar a Mega Sena, porque o cara nunca ouviu falar que existem 50.063.860 resultados diferentes, né? Que ele não conseguiria marcar isso no papel enquanto está vivo. Né? Eu acho que falta muito o racionalismo assim cartesiano nessa história, tipo, olha, vamos olhar com clareza para isso, é método científico, né? Como é que a gente interpreta esse passo a passo? Né? As pessoas acreditam em coisas e assim, eu ouvi muita gente dizendo, eu ouvi o Drauzio Varela respondendo que alguém perguntou para ele, doutor, mas o senhor não acredita na cloroquina? Ele assim, filho, eu sou médico, eu acredito em evidências científicas. Tipo assim,
acreditar sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, é um quesito religioso. Eu não quero entrar nesse quesito. Né? E é isso, as pessoas querem acreditar. Elas acham que tudo se define entre o que eu acredito. E assim, expor a própria opinião é muito importante. Eu defendo isso o tempo todo. Mas quando essa opinião se torna perigosa, se torna assintosa, instiga outras pessoas a cometerem delitos na prática, a gente tem que pensar em outras possibilidades. Né? A gente tem que pensar em como travar isso. Isso aí que você acabou colocando, né, Orestes, em relação à parte da própria opinião, do acreditar e tal, a gente entra muito no conceito da auto-verdade, né? É aquilo que eu quero acreditar e não aquela evidência a qual você quer me trazer, né? Acho que o conceito de auto-verdade, lá atrás da própria pós-verdade, isso aí acaba ficando muito forte nessa relação. É que o brasileiro tem muito essa ideia da fé, né? Ah, mas eu acredito que isso vai dar certo, então ele tem de dar certo, né? A cloroquina, né? A fosfetoloramina, que já foi discutido aqui, acaba surgindo. Mas eu acho que conforme você estava construindo o teu raciocínio, Orestes, eu acho um ponto bem interessante para nós, acho que dá para resgatar um pouquinho, é que muitas vezes, quando a gente acaba passando o conteúdo para a relação dos alunos, a gente acaba não mostrando a aplicabilidade disso dentro de um meio social também, né? Para que eu tenho que aprender isso? Para você eu não sei, mas para mim garante meu salário, né? Já ouvi professor fazendo essa produção, essa fala, né, ali dentro dessa relação. Que triste, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Então você não mostra a aplicabilidade. Se você entende a aplicabilidade daquilo, você vai levar automaticamente isso para uma compreensão maior, mais à frente, né? Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, eu brinco, às vezes vão falar assim, tá, eu entendo um pouco de automóveis, tá? Por quê? Porque eu me interesso para aquela relação, eu vou estudar aquilo o qual, né, me é atrativo, né? Eu tenho interesse por outras áreas, eu vou buscar aquela relação. Eu sinto a necessidade de buscar essa relação no conhecimento. Se eu vi algo que eu não sei, eu vou atrás, eu vou pesquisar aquela relação. Só que isso nós não conseguimos, muitas vezes, dentro dessa disparidade que nós temos na sociedade, criar este amor pelo conhecimento. Porque a forma, muitas vezes, como acaba sendo passado, vai distanciando realmente essa base dos indivíduos. Como você colocou, a questão do cara terminou o ensino médio, o pai comemorando. Eu lembro uma vez, um cara olhou para mim e perguntou, eu estava com meu pai, né, ali terminando o ensino fundamental na época, ele falou assim, teu filho terminou o ensino médio, nossa, que bom, por quê? Terminasse o ensino médio, você tinha emprego garantido. A universidade já era distante em uma relação para nós, né? E hoje... Não é de hoje, né? Não é de hoje que a universidade é distante. Sim, exatamente. Tem uma pergunta aqui do Pedro, ele fez o seguinte, Juliano, nessa coisa que o Orestes está falando, né, não poderias dar um enfoque também naquele áudio do WhatsApp que vazou dizendo que uma planta azul ajuda contra o Covid? Olha, cara, eu não ouvi esse áudio aí, cara, tá? A minha rede de fake news tá sendo recortada. Eu não chegou a ouvir planta azul? Eu não sei, eu ouvi um negócio de Madagascar. Madagascar tem dois casos, eu acho, de morte por Covid. E o presidente de Madagascar, o rei de Madagascar, sei lá o que tem em Madagascar, acho que é o Julian, e o rei de Madagascar inventou lá que existe um chá. Primeiro divulgaram na TV estatal que uma vidente brasileira tinha passado por Madagascar e dito que a cura de um grande problema da humanidade viria de Madagascar. Fizeram um documentário, criaram todo o negócio. Uma semana depois, o governo de Madagascar começou a vender um composto lá, uma combinação de diversos chás, que segundo eles é a cura da Covid. E embora o número de casos seja muito pequeno, as pessoas começaram a comprar enlouquecidas por causa disso. Assim... É muito, muito difícil, né? Eu às vezes, quando eu em sala de aula, tem um momento que eu conto, eu cheguei na padaria, eu digo, oi, moça, eu queria uma fatia daquele bolo. Ela assim, que tamanho? Eu digo assim, era um bolo redondo, eu digo, vê um quarto para mim. E ela assim, como assim? Ela assim, como assim um quarto? Eu digo, assim, eu consigo entender o Bonner ontem, porque é aquela história assim, como é que você explica um quarto
Porque é uma coisa tão óbvia na prática que eu digo assim, não, faz assim, ó, tipo, divide em 4 e me dá uma parte. Ela disse, tá, mas de que tamanho? Entendeu? Então, e aí ficou aquele momento, eu digo assim, faz assim, ó, divide no meio e aí divide ao meio. Ela assim, tá, mas qual parte que tu vai querer? Eu digo assim, faz assim, me dá a faca aqui, ó, faz assim, eu quero só esse pedaço aqui. Ela, tá. É isso, entendeu? Tipo, chega um momento, que tu não tem como explicar algo que é óbvio demais, é muito difícil. E aí vai alguém lá e diz assim, não, isso daqui, ó, é porque teve a saúde milenar chinesa, tailandesa, que disse que este chá, ele vai resolver todos os problemas. E as pessoas seguem essa linha indiscriminadamente. Por quê? Por causa do afastamento, por causa da falta de raciocínio crítico, né, de avaliação crítica daquela situação, por causa de notícias contraditórias, a gente vê isso muito no Brasil, tipo o governador de um lugar diz uma coisa, o outro diz outra, e aí o que acontece? A gente aqui em Santa Catarina, eu sei que tem pessoal do Paraná assistindo, mas no Paraná também, na prática, a gente, até o momento, tem muito menos casos do que o restante do país. Só que quando você começa a olhar para os dados, tipo, as pessoas às vezes não percebem que há 3 dias atrás o número de óbitos em Santa Catarina era igual a 100. No dia seguinte era 110, depois eram 120 e hoje está em 130 e alguma coisa. Então a gente está aumentando em média 10%. Isso é PG, o Pepe falou lá na aula dele, isso é uma progressão geométrica. Isso vai crescer de forma exponencial e a gente talvez veja números muito agressivos aqui. Então, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. E outra coisa que tu falou conversando com a Karina, que tipo, as pessoas não conhecem os cientistas brasileiros. Né, brasileiros. As pessoas não sabem mencionar os cientistas brasileiros. Tem eu gosto muito de um jornal online que se chama Nexo Jornal. Sim, perfeito. E o Nexo tem um canal no YouTube. E tem uma playlist do Nexo que se chama Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. E aí tem ali vários vídeos, em média, 5 minutos, falando de quê? Falando de grandes nomes da ciência brasileira, que as pessoas têm. Berta Lutz, que eu acho que tu mencionou antes, né? Então tem uma fila gigante de pessoas lá. Milton Santos, que é um cara importante para a geografia, né? E esses vídeos estão lá, tipo aqui, ó, tem 12 vídeos e a playlist tem 9.400 visualizações. A UFSC, para vídeos de 5 minutos. A UFSC tem o UFSC Ciência. Cara, é muito massa, né? Então, se eles lançam os vídeos, acho que é um por mês, e é muito interessante, né? Inclusive, um dos temas que eu fiz da aula interdisciplinar com o Gustavo e com o Sardá, que era o uso medicinal da cannabis, né? Eu peguei justamente dali. O ano passado eles tiveram a questão do movimento de vacina, mas não é conhecido. Isso não torna-se popular, mesmo sendo algo básico, né, num linguajar bem tranquilo e tal, mas ele acaba ficando restrito. Então, acho que a falta da divulgação desses vídeos, né, ele acaba fazendo com que ele não tenha uma amplitude, né, maior. Acho que aí a fake news, ela, por causa muitas vezes do próprio robôs, né, acaba sendo muito mais amplo, né, chamando muito mais atenção do que a relação da pesquisa, né, que ela é mais complexa. Até mais do que isso, né? Porque se a gente criar agora um Instagram de alguma coisa mentirosa, mas uma coisa gritantemente mentirosa, escrita com português errado, e a gente pegar R$100 e impulsionar essa coisa mentirosa, qualquer que ela seja, em 24 horas a gente tem pelo menos umas 300 pessoas que começaram a curtir aquele negócio, ou que curtiram aquele negócio, e que de alguma maneira você vai acabar conseguindo difundir. Então é muito fácil, né? Tipo, a manipulação da verdade é muito fácil de acontecer. A gente consegue ir vendendo ela de diversas maneiras. Contar um caso aqui dessa perspectiva, né? Acho que isso, não falei a memória, foi em 2018. Tá? Eu explicando para os alunos a construção da fake news, né, dentro da sociedade, eu criei uma fake news para eles em sala de aula. Lógico, deixei bem claro, olha pessoal, isso é uma fake, isso
não tem comprovação científica nenhuma. Só alerta vermelho, né? De todos os tipos. E aí eu fiz uma junção com a perspectiva da microcefalia, aí peguei e falei da questão do glifosato, né, da região, da aplicação disso e tal, e expliquei como funcionaria toda aquela ação e montei essa fake news. Um aluno usou na redação, porque na época veio a parte do agrotóxico na redação da UFSC. Os corretores não perceberam, entendeu? Então, tanto que no critério D, ela perdeu apenas 25 décimos. Então, assim, há um despreparo muito grande. A gente está falando muito ali da base e tal, mas lá em cima também tem uma falha. Sim, né? sim. É uma falha sistêmica, na verdade. Bastante, bastante. Entendeu? Assim, pô, se você tem negócios como esse, te acende um alerta. Né? Pô, peraí, vamos pesquisar. Será que surgiu alguma pesquisa relacionada a isso, da microcefalia e tal? Não. Literalmente a pessoa passou batido e falou assim, não vou perder meu tempo. Né? E isso também é um problema, porque a gente não foi estimulado lá atrás. Eu estava, não lembro onde que eu estava lendo antes de a gente começar a live, né? Do ser estimulado a ir à biblioteca, ao abrir o livro, ao pesquisar, a famosa Barça, não em CD já era uma mata, né? Mas a Barça mesmo, né? Ir CD buscar... só o da loteria. Exato. A CD só da loteria. Agora eu quero saber, esse feijão aí custou R$1.000? Não, né? Não. Tinha que te perguntar, tava já pipocando aqui, mas tem que perguntar para ele se ele pagou milão nesse daí. Não pagou. Beleza. Orestes, mas assim, né, dentro dessa relação ainda, né, eu acho que uma relação nós temos de pontuar para os alunos nesse diálogo, nessas relações, é que como o Brasil acaba não investindo nessa relação, a gente acaba não tornando isso uma prática, nós acabamos nos tornando apenas importadores, né? A gente não consegue ter esse desenvolvimento realmente. A sociedade, né, e aí, lógico, né, aqueles que estão, né, no topo, eles acabam não conseguindo compreender a necessidade de você investir nisso. Né? Se você faz um investimento desse, a gente consegue alavancar muito mais. O Brasil é um país que tem muitas possibilidades para serem desenvolvidas, né, para você criar relações. O brasileiro ele é extremamente criativo. Né? O brasileiro, né, a famosa gambiarra do brasileiro. Só que essa gambiarra, esse estímulo para gambiarra precisaria tornar-se um algo, né, como é que eu poderia colocar para vocês, um algo, não de praxe, mas um algo normal dentro da universidade, não a gambiarra, né, mas o estímulo a essa criatividade para que realmente fosse melhor. Mas infelizmente, né, com os cortes e todas as relações, fica complicado para a gente conseguir desenvolver essa relação, né? E se a gente olha o que eu te falei ali que a menina faz, a Simone, o que ela faz é gambiarra, entendeu? Ela tem toda uma formação para fazer de uma forma muito científica, mas o que ela faz é gambiarra, né? E isso funciona. E o que eu acho que falta, alguém colocou em 2 momentos aqui, tipo, pô, muito legal esses debates. Depois alguém colocou, o Orestes falando de uma coisa que não é matemática. E porque eu acho que a gente acaba sendo colocado em caixinhas. Né? Tipo, em algum momento, lá atrás, quando eu comecei, eu dei aula de matemática e de física. E aí eu lembro que alguém disse assim, olha, é bom escolher uma coisa só. E aí eu digo, talvez seja bom escolher uma coisa só. E a gente vai se colocando em caixas. E é muito importante o incentivo a debater, né? Tipo, precisa estar numa caixa só? Né? Tipo, tem que saber uma coisa só? Tipo, o que eu sei é matemática, mas eu sei muito de tecnologia. Eu consigo também olhar para a bolha na qual eu não estou inserido. Né? Tipo, eu estou aqui no meu escritório, mas eu consigo pensar que tem um monte de pessoas que não estão e tento imaginar possibilidades de solucionar isso. Se a gente só fizer o exercício de buscar como tentar ajudar, eu acho que a gente já está fazendo um processo de aproximar sociedade, não da universidade, mas do racionalismo, né? Tipo, vamos olhar de forma racional para esse negócio aqui, né? Tipo, vai dar certo? Não vai. Faz sentido? Eu acho que tu já viu um negócio que tem algum argumento da Terra plana que diz assim, os aviões, por exemplo. Os aviões, por que não dá para abrir a janela? Não dá para abrir a janela
Porque aquilo ali é uma telinha que mostra aquela curvatura que faz parte do plano internacional, né, para que as pessoas achem que não é plana. Assim, é muito empenho, né? É muito empenho. Eles são criativos, cara. Eles são criativos. Exato, exato. E tem uma outra coisa nessa jogada que é assim, tipo, ok, o homem não foi à Lua, né? Pegando as possibilidades de mentiras. Eu acho que no projeto do Homem à Lua tinha mais de 2.000 pessoas, tá, ok? Envolvidas no projeto todo de levar o Homem à Lua. Pensa, Juliano, sei lá, foi o quê? 64, é isso? 68. Eu não lembro que ano foi. Pensa, sei lá, faz aí mais eu tô com 43, eu sou de 77, faz um bom tempo. Faz 50 anos, vamos arredondar aqui. Pensa no trabalho para manter 2.000 pessoas com uma mentira e não contar essa mentira ao longo de 50 anos. É inacreditável. Assim. Aquela velha história, segredo a dois, só matando um, 69. Obrigado, Pita. Né? O Pita lembra. O Pita tá ativo. Sabe que o Pita foi meu professor, né? Você teve? O Pita foi meu professor no terceiro ano. Eu pensei que ele já tivesse uns 75, né? Pra te ver como eu sou jovem. Ah, tá certo. Pré-histórica, nossa nona. Mas realmente, cara, é complicado essa relação de você ver o esforço que o cara faz para tentar justificar o injustificável. Né? Isso é um problema muito sério nessa relação. E eu estava lá atrás, né, a gente acabou abrindo várias outras relações, eu acabei não fechando uma ideia. Eu tinha começado no início. Quando a gente tocou nessa relação novamente da parte do homem ir para a Lua, eu queria só comentar a relação da parte do próprio material didático. Que hoje alguns materiais didáticos abrem a possibilidade para você questionar se o homem foi para a Lua. Aconteceu isso comigo ano passado. Eu falei para minha filha, não resolve isso daí. Tá? Se a pessoa perguntar, pode falar para ela vir falar comigo. Então, quer dizer, o próprio material didático é uma possibilidade para você tentar questionar. Não, e pedir assim, justifique. Eu falei, que justificativo vou dar nisso daqui, cara? Não tem lógica. Vou lá no YouTube buscar o terraplanista, né, para ver o que eles estão falando. Né? Então, tanta coisa importante para debater. Vamos debater um fato científico provado. Sei lá, vamos debater outras coisas, né? Acho que isso é tão fundamental assim. Continua. Eu fico indignado às vezes. Mas eu quero pegar essa parte do debate. Mas aí tem uma outra relação. O próprio ensino como um todo, ou até mesmo dentro da própria universidade ali, vamos pensar assim, não estimula a relação do debate. Se eu faço uma pesquisa, por que isso não deu certo? Né? Com os próprios alunos, vamos debater essa relação, vamos mostrar para a sociedade lá de si, lá da universidade, trazendo para aquele local, né? Vamos pensar ali em uma relação da própria, vamos supor, classe D, classe C, B e assim por diante, não gosto muito dessas relações de classe, mas vamos apontar, para que você apresente para eles. Olha a importância. Né? Quando a gente fala assim, mas ela tem de ser mostrada. Cara, a tua televisão veio de uma pesquisa. Né? A tua energia, né? A tua casa, né? As novas maneiras de você construir. Então, quer dizer, toda pesquisa ela está no teu entorno, mas mesmo assim a pessoa acha que ela não tem importância. Né? Ela não consegue visualizar. Aí eu volto àquela frase minha novamente. Tá? Ela não vê a função daquilo que ela está estudando dentro da relação da própria aplicação. Né? Para que eu vou estudar trigonometria? Né? Qual a função? Né? Você vai aprender e tal, porque vai cair no vestibular. Tá? Mas ao longo desse processo eu vou voltar a usar? Para que eu vou, né, uma parte da física, certo? Ou uma parte da geografia, assim por diante e tal. Então, o cara não tem a ligação do cara em compreender essa relação a longo prazo. Né? Então, realmente fica complicado essa perspectiva, né? Eu tenho um amigo que é professor de física que ele diz o seguinte, para não ser ignorante, tem que entender um pouquinho de matemática, um pouquinho de biologia, o mínimo pelo menos, né, para que você não saia falando coisas sem sentido por aí. Né? Você precisa ter uma visão ampla, e aí talvez caia no negócio que eu falei das caixas, né? Tipo, não é porque eu dou aula de matemática que eu não sei de mais nada, não é porque eu dou aula de língua portuguesa que tu não sabe mais nada, porque a gente, principalmente a gente que está conectado
É nisso, e como tu fala no início lá, no texto que abre essa discussão, a gente vive a era em que a gente está mais conectado e tem acesso a toda a informação. Eu sempre me pergunto o seguinte, a primeira vez que eu vi internet, e eu fui ver internet com, sei lá, internet, sei lá, 15, 16, a primeira vez que eu vi internet eu pensei comigo, acabaram-se todas as discussões inúteis. Tipo, porque não. Antes, quando eu era criança, tipo assim, não, peraí, mas no Star Wars não sei o quê, o Boba Fett fez isso. Não, pessoal, isso daí é invenção, você dá lá. Ficava muito fácil, sei lá, digitava e ó, tá aqui a explicação. E aí, de repente a gente não tem mais isso, né? Eu achei que a internet ia acabar, ia moralizar as discussões inúteis, e pelo contrário, ela incentivou discussões muito mais inúteis do que as que a gente discutia. Sim, sim. Na realidade, ela deu voz a uma legião, né, de indivíduos. Não vou reproduzir a fala perfeita aqui do Humberto Eco, né, mas ela abriu a possibilidade para que várias pessoas que antes criavam hipóteses dentro do seu próprio meio, da tua família ou daquele ciclo no qual você estava, ele conseguiu ampliar isso para várias outras pessoas. No entanto, que quando os vídeos relacionado ao movimento antivacina, a terraplanismo, né, começaram a ter visibilidade dentro do Brasil, cara, a quantidade de pessoas foi aumentando e seguindo esses indivíduos. Quer dizer, é muito mais atrativo para essa relação, né? Orestes, tem mais alguma perspectiva para você pontuar nesta relação desse diálogo, nessa sei lá, eu falo demais, né? Eu falo demais, me deixa falar, eu vou falando. Eu estou vendo as pessoas perguntando aqui sobre fake news, falamos de fake news até agora, né? E eu acho que um assunto para outra live seria como continuar mantendo boas relações com amigos e familiares irracionais. É difícil, né? É bem complicado, é bem complicado. É difícil. Mas eu acho que seria um tema, assim, que a gente teria que fazer uma live aí de umas 24 horas, entendeu? Porque essa colocação, né, de você lidar com as pessoas nessa perspectiva dessa relação de apresentar essas fake news, né, de acreditarem nessas perspectivas ilógicas, realmente é bem complicado, né? Muitas vezes é ficar quieto nessa perspectiva e falar, beleza, né? Não tem que discutir, velho, não tem que você colocar numa relação e você pode provar com A mais B que ele vai continuar acreditando dentro daquela relação. Tem um vídeo no YouTube que pegaram, acho que um ou dois terraplanistas e colocaram um indivíduo, né, frente a físicos e tal, e o cara apresentava a ideia e o físico refutava aquela perspectiva. Mas o cara continuava acreditando, não, isso aí é a tua opinião. Peraí, não é opinião, cara. Eu sempre coloco isso para os alunos. Opinião, cara, não é nada. Ou você tem o fato que é aquilo comprovado, né? Opinião é achismo. Eu posso achar que a Terra não é plana, né? Ela é quadrada. Pronto, isso é achismo. Eu posso achar que ser bonito é ser careca. Mas isso né, Carol? Né? Eu tô jogando a nosso favor. Não, mas assim, né? Eu acho que a fundamentação do achismo, de que vender o achismo como uma possibilidade científica assim, uma terra arrasada para uma geração. Né? Essa geração que acha que tudo que eu acho é independente se agride, se ofende, se é indiferente a diferenças, tudo que eu acho tem que ser validado, é uma terra arrasada para uma geração inteira. Já começa com os próprios conceitos errados, né, Orestes? Eu lembrei agora de um texto, Marcelo Gleisen, que era definindo teoria, em que ele diferenciava a palavra teoria da palavra hipóteses. Né? Você não pode falar teoria terraplanista. Porém, não é. É uma hipótese. O cara pode levantar essa hipótese. É algo que está esperando para ser comprovado cientificamente por validações químicas. Total. Falei bonito agora, né? Agora tu falou do Marcelo Gleiser, é um cara que faz, por exemplo, um trabalho de divulgação fantástico. E eu lembro do professor Elvio, de física, que trabalhou com a gente um tempão, e o Elvio me contou que estava lá numa palestra do Marcelo, e aí o que aconteceu? O Marcelo, intimidade com o Marcelo Gleiser. E aí, durante a palestra, ele anotou umas duas coisas que o cara explicou num outro sentido. Era uma palestra bem ampla e tal. No final, ele, professor de física,
foi falar com o Marcelo, olha só, nesse ponto você falou isso, nesse ponto você falou isso. Ele, eu sei. É que se eu explico do jeito real, as pessoas nunca vão entender. Entendeu? Se eu não vou um pouquinho, se eu não faço uma manobra para mostrar com clareza essa ideia e vou pelo explicitamente técnico, as pessoas jamais vão entender. E eu acho que isso também é uma leitura importante. Sim. Você traduziu perfeitamente essa relação do diálogo, Oreste. A dificuldade é você traduzir isso de forma clara, rápida e objetiva para que todos possam compreender. Né? Acho que aí está a grande diferença, a construção da fake news e da própria ciência. A fake news ela tem uma linguagem fácil, simples de ser compreendida. A ciência já não. Né? E aí nós pecamos. Nós não conseguimos traduzir isso. E tem uma soberba, né, de que, como eu sou ciência, eu não preciso me colocar no mesmo patamar dos meros mortais. Eu acho que os racionalistas são minoria. Né? Eu acho que há poucos racionalistas de maneira geral. Mas a ciência também não faz um esforço prático para conversar com as pessoas que passam pela universidade sem saber o que tem lá fora. Desculpe, o que tem lá dentro. Né? Que simplesmente para elas é um prédio com um bando de jovens que vão lá todos os dias e para correr e fazer balbúrdia. Sim, exatamente. Sarcasmo on, pessoal. Para quem está assistindo, sarcasmo on. Mas nunca aconteceu? Ah, tá, desculpa. Não, acho que não. Talvez. Eu nunca vi. Nunca viu, né? Porque você estava correndo, como é que você ia ver, né? Provavelmente. Beleza, então. Oreste, então vamos encerrar, né? Já está ali com um tempinho praticamente chegando ali. É aquilo que a gente fala, né? Tava conversando com a não, mas acho que em 40 minutos a gente fecha, cara. A gente foi lá para 50, né, cara? A gente começa a dar uma sardazeira ali, velho, não para de falar, né? Então. E tu vê que não robitou nenhuma vez. Não teve nenhuma robitada. Não, deixa eu ver aqui, ó. O Lucas fez uma pergunta. O conhecimento pode precisar de tradução para o grande povo, né? Uma vez que o ensino não chega a todos? Cara, sim, sem dúvida, foi que a gente acabou de colocar essa relação, né? Quanto mais simples, né? O exemplo que o Orestes usou, né, do Marcelo, né, ao buscar um outro caminho para fazer a explicação, ela é perfeita, porque a fake news ela é atrativa. Né, ela é simples de ser compreendida, a linguagem, né, ela atrai. Agora, quando você pega, por exemplo, a parte científica, já é uma linguagem mais complicada, que foi aquilo que eu e a Karina pontuamos também no primeiro momento. Né? Então, isso precisa ser traduzido, precisa ser mais fácil para que a pessoa possa realmente compreender. Acho que aí você começaria a tornar isso um pouco mais atrativo, lá na própria base, e aí você vai conseguir trabalhar isso a longo prazo. Não é isso, Oreste? Fechado, meu querido? Fechou, querido. Obrigado pela conversa e tamo aí, vamos fazer outra. Familiares e o irracionalismo. Isso, já vou deixar anotado aqui para a gente poder começar a pensar. Aí a gente pode abrir a live e sair, né? Vamos tomar um café, qualquer coisa, porque vai falar. Mas na verdade, eu acho que aí a gente devia usar. Eu estava vendo que o Google Meet ele permite reuniões com até 100 pessoas com duração de 24 horas. Que reunião é essa? Um GIF devia resolver isso, né? Mais ou menos. Mas beleza, então, Oreste, te agradeço. Beleza, querido, obrigado, tá? A presença de vocês aí, tá? E não esqueçam, domingo, né, no @Curso Gaia Curitiba, às 19 horas, né, trazendo o Gustavo para falar de pandemias, um olhar filosófico. Beleza? Então acho que bem importante também, um tema legal. Gustavo fará algumas relações, algumas viagens a mais ali nessa parte filosófica em torno da parte da pandemia. Certeza. Beleza? Orestes, muito obrigado. Querido, cara, prazer conversar tudo contigo. Tudo de bom para todo mundo. Fique em casa. Fique em casa. E usem máscara, senão o Orestes vai te pegar. E usem máscara bem usada, senão eu apareço. Beleza, então. Tchau, tchau, moçada. Um abraço. Tchau, tchau. Até domingo. Tchau, tchau. Valeu.